Capítulo 3. O preço da servidão. Parte 1. O ar da câmara, antes pesado pelo incenso e pela súplica, agora crepitava com o calor das lâminas do caos. As chamas que revestiam as lâminas eram um reflexo do inferno interno de Kratos. Ele havia feito sua escolha, e o preço era a última gota de sangue de sua pátria. O massacre sombrio que se seguiu não possuía a glória selvagem de um confronto épico, não era uma batalha, mas sim uma execução melancólica e horripilante. Kratos não se movia com a alegria sádica e o êxtase frenético de um guerreiro liberado no combate. Em vez disso, seus movimentos eram carregados da precisão mecânica de um carrasco que detesta seu ofício, mas que o realiza com implacável competência. Cada investida de suas lâminas incandescentes, presas às correntes que se agitavam no ar úmido da caverna, era um estudo de força aplicada. Ele lutava com uma brutalidade contida, uma selvageria controlada, onde cada movimento visava o resultado final com a menor demora possível. Cada golpe desferido por Kratos era deliberado e possuía uma finalidade única, focado em incapacitar rapidamente o oponente, extirpar qualquer resistência com eficácia implacável, e não em torturar o adversário. As lâminas do caos cortavam o ar e a carne com uma precisão cirúrgica e um poder destrutivo. O contato com os corpos era sempre seguido por ruídos repulsivos, a lâmina rompendo o tecido mole com a facilidade de rasgar pergaminho velho, o impacto esmagando a cartilagem e os órgãos internos com um som pastoso, o gume afiado fraturando os ossos de forma limpa e instantânea, ceifando a vida num instante brutal. A força espartana era visceral. Por exemplo, um golpe vertical rasgava a armadura de couro encharcada de suor no flanco de um oponente, abrindo uma ferida profunda e irregular de onde o sangue jorrava quente e abundante, esguichando como uma fonte escarlate em ebulição. Em outro ponto, um movimento circular das lâminas giratórias partia tendões e ligamentos com uma eficiência grotesca, deixando os membros pendurados e inúteis, acompanhado de um som úmido e asqueroso de ruptura. Sobre os pés pesados de Kratos, o chão de pedra bruta ficava rapidamente escorregadio e perigoso. Uma lama sangrenta formada pela mistura de poeira da caverna e o rubro do sangue fresco, o vapor quente e ferroso subindo na atmosfera fria. Ele não buscava glória nas mortes que empilhava, apenas a finalização do ato. Em cada avanço impiedoso, ele buscava a execução rápida da ordem de Atena, a conclusão dolorosa de um dever que manchava sua alma cinzenta a cada vítima que caía. O primeiro círculo de espartanos avançou. Kratos girou, e as correntes chicotearam, não atingindo fatalmente, mas quebrando escudos improvisados e ossos. Os guerreiros espartanos eram mestres em aproveitar aberturas. Eles não se intimidaram. Ao verem seu herói atacá-los com fogo divino, eles endureceram a resolução. Kratos usou a força bruta. Ele agarrou um dos espartanos pela garganta com a mão livre e o lançou contra a parede de pedra. O impacto foi surdo e fatal. O fantasma de Esparta não podia se dar ao luxo de hesitar. A hesitação custaria sua alma, mas a ação custava sua honra. Apesar do frenesi do ataque, Kratos mantinha uma defesa impenetrável. Ele se defendia dos golpes desesperados dos sobreviventes com os braceletes de metal maciço que adornavam seus antebraços. O metal maciço e gasto amortecia as espadas espartanas de bronze e ferro que batiam contra a superfície fria com sons secos e estalidos metálicos, produzindo faíscas efêmeras na escuridão. Os impactos eram fortes, mas seus braços permaneciam firmes. Apesar disso, de sua defesa rigorosa, havia muito sangue ao redor e sobre ele. O sangue espartano, quente e espesso, não parava de voar e respingar. Ele manchava as cinzas em seu corpo, a poeira fúnebre de sua família que ele carregava como uma maldição visível. O vermelho escuro se misturava ao branco acinzentado da pele e da armadura, criando um padrão hediondo e fresco. Em meio ao massacre, ele via o terror e a traição refletidos nos olhos dos caídos, jovens guerreiros que o haviam reverenciado. Em vez de perecerem num grito de fúria ou de bravura guerreira, muitos morriam em um lamento de confusão e desespero, os lábios tremendo enquanto se afogavam no próprio sangue. A pergunta silenciosa pairava em seus olhares moribundos:
Como seu herói, o fantasma de Esparta, poderia ter se curvado tanto a ponto de se tornar o carrasco daqueles que o veneravam? Era o preço mais amargo de sua servidão a Atena. A resistência honrada dos espartanos era uma prova da sua fé na causa e da disciplina de sua nação. Eles lutavam com a mesma coragem inabalável que Kratos lhes havia ensinado. Eles não recuavam. Quando um caía, outro tomava seu lugar. Eles atacavam em formação de falange improvisada, usando seus corpos para conter o monstro que se tornara Kratos. "Peno Daemon traído!" gritavam alguns. "Pela honra!" Eles gritavam o nome de Kratos em batalha, mas agora, não como um grito de guerra, mas sim como um lamento de guerra enquanto caíam. "Kratos, pare!" gritou um guerreiro mais velho que Kratos reconheceu como um veterano de Tântalo. Ele tentou barganhar com o homem que ele idolatrara, jogando sua espada no chão. "Você não pode se perder por eles, não por Zeus." Kratos não respondeu. Sua lâmina varreu o ar e a corrente envolveu o pescoço do veterano. Kratos puxou e o corpo caiu sem vida, o grito de guerra estrangulado na garganta. Ele não podia ouvir as súplicas, ele só podia ver as faces de sua família no fogo. A projeção da memória veio quando Kratos avançou para o centro da câmara, onde o líder, Deimas, recuava para guiar seus homens. Kratos confrontou um jovem guerreiro, talvez com apenas 17 ou 18 anos. O jovem tinha uma expressão de dor e traição que era quase infantil. O jovem, desesperado, levantou um machado de mão. Kratos se moveu para desarmá-lo com a ponta da bota. Mas o momento crucial foi fatal. O jovem, em um último ato de desespero, gritou: "Pai!" O grito não era dirigido a Kratos, mas a um espartano mais velho que caía ferido. No entanto, o impacto em Kratos foi imediato e destrutivo. Por um segundo torturante, o mundo ao seu redor desapareceu. Kratos viu os olhos arregalados do jovem e, sobrepostos a eles, a imagem do rosto de sua filha, Calíope. Os olhos de Calíope, cheios de inocência e medo, fixaram-se nele. A lâmina de Kratos, movida pela inércia do ataque, perfurou o peito do jovem espartano. O corpo caiu. As cinzas no braço de Kratos pareciam queimar com mais intensidade, e a imagem de Calíope, embora fugaz, deixou um rastro de dor que o paralisou. Ele acabara de matar um filho na frente de seu pai, revivendo em miniatura o seu próprio crime. A dança da crueldade começou ali. Kratos, desesperado para se livrar da visão e da dor, precisava encerrar o massacre rapidamente, e isso significava parar de usar a contenção. Ele precisava de poder divino. Os espartanos estavam se reagrupando, usando as colunas para se protegerem. Eles eram muitos e muito disciplinados. Kratos se ajoelhou brevemente, não em súplica, mas em invocação. Ele canalizou a fúria que Poseidon, o deus dos mares, lhe havia concedido em uma missão anterior. A câmara rochosa estremeceu. Com um rugido primal, Kratos liberou a fúria de Poseidon. O chão da caverna se inundou com uma torrente de energia aquática e elétrica, e raios azuis explodiram das mãos de Kratos. Ele se tornou um monstro de eletricidade e fogo. Os espartanos, pegos pela descarga elementar, foram lançados contra as paredes, seus corpos chicoteados pela força não natural. Ao usar os poderes divinos para matar seus patrícios, Kratos se transformou abertamente no que eles o acusavam de ser, uma ferramenta, um monstro, um traidor de sua própria carne e sangue. O ato intensificou sua autoaversão. Ele se odiava por ter que recorrer aos presentes dos deuses para cumprir a ordem dos deuses. A fúria de Poseidon eliminou a metade restante do culto. A última esperança quebrada veio nos segundos finais do ataque divino. Os poucos espartanos que sobreviveram ao raio, feridos, carbonizados e cambaleantes, não tinham mais a força para lutar, mas tinham a força para falar. Eles não mais gritavam o nome de Kratos como um lamento. "Monstro!" gritou um, tossindo sangue. "Cão de guarda!" sibilou o outro, rastejando para longe. "Seja amaldiçoado, Kratos! Você nunca será livre! Você é o traidor que Ares queria que você fosse! Seu destino está selado!" Ao ouvir as maldições, Kratos sentiu um alívio terrível.
Ele havia preferido ser odiado e amaldiçoado do que amado em sua miséria. As maldições selavam seu destino como um renegado, isolando-o de vez da humanidade, mas garantindo que ele estaria, aos olhos de Atena, mais perto do perdão. A câmara estava silenciosa, exceto pelo gotejar do sangue e o crepitar das chamas nas lâminas do caos. Dezenas de corpos espartanos jaziam em torno do mural, o altar de sua devoção, agora também um altar de sua morte. No centro da devastação, restavam apenas 2 em pés: Kratos, coberto de sangue alheio e cinzas, e Deimas, o líder, que observava o massacre com horror e dor absolutos. A última parte da tarefa estava diante de Kratos, e ele sabia que seria mais difícil, pois Deimas era a representação final da honra que ele havia sacrificado. Capítulo 3. O preço da servidão. Parte 2. A atmosfera da caverna, já pesada, tornou-se insuportável. O cheiro de carne queimada e chamuscada, resultado dos relâmpagos de uma fúria divina, misturava-se de forma nauseante com o odor metálico e ferroso do sangue recém-derramado. Essa combinação formava uma nuvem fétida e sufocante que pairava sobre o campo de morte. A fúria de Poseidon, o poder primal da tempestade, já havia recuado, cessando seus ataques devastadores, mas deixando para trás um rastro de destruição grotesca e um silêncio opressor que só era interrompido pelos ecos distantes do gotejar de água nas profundezas da caverna. Kratos estava sozinho agora, em pé no centro. Ele se encontrava imerso em um mar de corpos espartanos caídos, a visão um pesadelo de uniformidade esmagada. A maioria deles estava irreconhecível sob as múltiplas e horríveis marcas do raio, queimaduras profundas e crateras fumegantes na carne e na armadura, misturadas aos cortes profundos e dilacerantes das lâminas de Kratos. Armaduras estavam amassadas, ossos expostos, e a vida havia sido drenada, deixando apenas cascas mutiladas e inertes. Apenas um homem ainda se mantinha de pé, cambaleante no centro da câmara. Deimas. O confronto final com o líder era inevitável. Deimas estava gravemente ferido. Seu corpo estava coberto de cortes e queimaduras, e ele se apoiava pesadamente na beira do altar. Ele não podia mais lutar. Ele não tinha mais armas, mas sua dignidade espartana e seu espírito de desafio estavam intactos. Ele olhou para Kratos não mais com o fervor de um crente, mas com a tristeza profunda de um irmão que vê o outro se afundar na loucura. Termine, disse Deimas, sua voz rouca de dor e desespero. Você matou a única esperança que tínhamos de te salvar. O que mais você pode tirar de nós? Kratos avançou lentamente, as lâminas do caos arrastando-se pelo chão, o som metálico rasgando o silêncio. Ele podia sentir o ódio de Deimas, e sabia que era justificado. Mas ele não podia permitir que Deimas vivesse para semear mais revolta. Sua fé foi um erro. Kratos rosnou, o som ecoando ameaçadoramente nas pedras. Deimas riu, um som seco e desesperado. Nosso erro foi acreditar que o fantasma ainda tinha a alma de um espartano. Você tem apenas a lealdade de um escravo. Deimas recuou, forçando Kratos a persegui-lo até o mural que glorificava o Kratos, o Daimon traído. O líder encostou-se à imagem de argila e cinza do Daimon traído. Olhe para si mesmo, Kratos. Eu sou o último que te via como um herói, e você me mata por eles. A pergunta de Deimas atingiu Kratos como um dardo, mirando diretamente no centro de sua motivação. O que você ganhou? Deimas gritou, sua voz encontrando uma força final. Ele tossiu, e o sangue manchou ainda mais o mural. Você nos massacrou o seu próprio povo para obter o quê? Ele cuspiu a última palavra com a força de um profeta. Um juramento de perdão que nunca virá. Atena te engana. Ela te usará até que você não seja mais útil, e então te descartará como lixo. Olhe para os seus pés, Kratos. Você se libertou de Ares para se acorrentar a Zeus. Você é o tolo. O que é pior,
Matar a sua família por engano ou matar o seu povo em servidão? Responda! Kratos parou. A pergunta era a própria essência de seu tormento. Ele não tinha resposta, apenas a necessidade brutal de sobreviver à maldição. Ele não podia permitir que a dor de Deimos o alcançasse. A respiração pesada de Kratos era o único som na caverna profanada. Ele levantou a lâmina do caos, que permanecia engatada em sua corrente, um metal avermelhado e fumegante pelo calor do combate. Seu movimento era lento e deliberado, um ritual de finalização, carregado de um peso insuportável. Ele não podia falar com o homem prostrado. Qualquer palavra seria uma mentira vazia, uma justificativa hipócrita ou uma confissão de sua própria covardia e servidão. Ele cerrou a mandíbula de forma sombria, impondo o silêncio. Ele não concedeu a Deimos a honra de uma luta justa, pois o resultado nunca esteve em dúvida, nem a dignidade de uma última palavra de fanatismo ou súplica. O golpe silencioso foi a resposta final. Foi rápido e final, executado com a brutalidade fria que se esperava de um deus da guerra. A lâmina flamejante sibilou no ar por uma fração de segundo e atravessou Deimos no centro do corpo, paralisando-o de forma imediata e fatal. O líder do culto não gritou. Ele não teve tempo, nem talvez a vontade. Seus olhos, agora turvos e perdidos, permaneceram fixos nos de Kratos, não com rancor ou medo, mas com uma tristeza abissal. Eles apenas registraram a compreensão do abismo de perdição e dor em que o fantasma de Esparta havia caído, a verdadeira tragédia daquele momento. Com a vida se esvaindo, o corpo de Deimos escorregou pela parede de pedra rugosa, caindo lentamente. O seu sangue, quente e viscoso, cobriu o rosto esculpido e raivoso de Kratos no mural logo atrás, uma profanação final que manchava a imagem do ídolo com a realidade sanguinária do seu carrasco. O silêncio após a morte do líder era ensurdecedor. Kratos puxou a lâmina para si e as chamas diminuíram, voltando ao brilho opaco do metal quente. O único som restante era o som sutil e terrível do pingar de sangue no chão de pedra. A inspeção dos despojos começou. Kratos desativou as chamas das lâminas e as enrolou de volta em seus antebraços. Ele caminhou lentamente pela câmara. Ele não estava procurando por sobreviventes ou objetos de valor. Ele estava absorvendo a magnitude de seu crime. Dezenas de espartanos jaziam mortos, muitos deles com expressões de traição gravadas em seus rostos. Ele havia matado guerreiros que, se não fosse por sua servidão, teriam lutado ao lado dele. Ele havia destruído a única facção em toda a Grécia que o compreendia e o aceitava. Kratos se ajoelhou perto do jovem guerreiro que ele havia matado após a visão de Calíope. As cinzas de seu corpo pareciam mais pesadas, mais frias. Ele era o último espartano de honra. Kratos agora era a personificação da desonra. Ele estava sozinho, totalmente. Ele havia cortado o último laço, o último resquício de sua humanidade ou de sua nação que poderia tê-lo puxado de volta para a luz. O campo de batalha não era um lugar de vitória, mas de solidão profunda. A confirmação da servidão veio em seguida, quando o corpo de Kratos estava mais vulnerável. A luz dourada e fria, familiar e temida, cintilhou no ar acima dele, condensando-se na forma etérea de Atena. «Você cumpriu a sua missão, fantasma de Esparta», disse a deusa, sua voz carregada de uma satisfação contida. «O caminho está livre. A heresia foi silenciada». Kratos não olhou para ela. Ele manteve os olhos fixos no chão coberto de sangue. «Você provou que sua lealdade é inabalável. Seu serviço ao Olimpo continua sendo a única forma de obter o perdão que prometemos. Continue, Kratos. Siga o nosso caminho». Atena não ofereceu elogios, nem uma palavra de conforto. Apenas a confirmação fria de que ele era uma ferramenta, e que a ferramenta havia funcionado. A promessa de perdão, embora ainda vaga, era o suficiente para impulsionar Kratos adiante, não por fé, mas por desespero. Kratos levantou-se. Ele deu um último olhar para o moral manchado de sangue de Demas, que agora parecia zombar dele. Ele parte do templo em ruínas.
Com a missão terminada e um silêncio pesado e ensurdecedor instalado na caverna, Kratos caminhou para fora. Seus passos eram lentos e pesados, um contraste com a fúria anterior, e ressoavam na pedra úmida. Ele emergiu da escuridão e do calor abafado da morte diretamente sobre a luz do sol forte e unfiltered, que feriu seus olhos acostumados à penumbra. A claridade implacável do dia revelava as novas manchas de sangue em sua armadura e corpo. Ele saiu, deixando para trás os corpos de seus seguidores, os espartanos que o viam como um messias e que agora jaziam mutilados no santuário que construíram em sua homenagem. Com eles, Kratos também deixava para trás a última chance de sua redenção, a possibilidade de não ceder novamente ao ciclo de violência e obediência cega. As cinzas do passado, a camada fina e acinzentada que cobria sua pele em memória de sua esposa e filha, o fardo de sua família, pareciam naquele momento estranhamente neutras e muito mais leves em sua pele. Isso porque o novo fardo era incomparavelmente maior. O peso da traição que ele acabara de cometer contra aqueles que o amavam e a quem ele devia proteger. Este novo peso era frio, absoluto e mais pesado do que qualquer armadura ou correntes. Ele era agora, e para sempre, o cão de caça dos olimpianos. O fantasma de Esparta continuaria a seu serviço, mais cinzento, mais frio e mais isolado do que nunca, pronto para o próximo teste, na esperança de que um dia a dor cessasse. Encerramento. Este arco narra a escolha mais sombria de Kratos: matar aqueles que o viam como salvador em nome de uma salvação pessoal ilusória. Ao massacrar seus seguidores, Kratos não conquista a liberdade, mas sela seu isolamento, tornando-se o carrasco e o traidor de sua própria nação. O sangue espartano derramado une-se às cinzas de sua família, aprofundando o vazio em sua alma. O fantasma de Esparta emerge do templo perfeitamente despojado de qualquer humanidade, confirmando-se como a arma fria e implacável que os deuses necessitavam para prosseguir em seus planos.